Você já tentou criar um agente de IA e ele parece um desastre? Lento, confuso e não entrega o que você espera? Muita gente comete esse erro crítico ao construir agentes de IA no N8N, e você pode ser um deles. Eu vou te mostrar qual é esse erro e como ele destrói a performance do seu agente. Se você está criando um agente de IA no N8N e ele está ficando algo parecido com este aqui, cheio de ferramentas diferentes, muitas ferramentas mesmo, no mesmo agente, sinto muito em te dizer que provavelmente vai dar ruim. Provavelmente não, vai dar ruim. Por que construir um agente com muitas ferramentas ligadas diretamente nele é errado? O que acontece? O prompt vai ter que ser muito grande, muito complexo. O prompt sendo muito grande e complexo, vai acontecer de muitas vezes a quantidade do texto, do prompt, com os comandos que você enviar, vai ultrapassar a janela de leitura e de memória do agente, do LLM. Isso vai causar as famosas alucinações, quando a LLM começa a inventar algo. Ela vai também chamar ferramentas erradas no momento errado. Vai acontecer do seu fluxo ser mais lento, ela vai ser mais lenta porque ela vai ter que ler muita coisa, processar muita coisa, vai gastar muito mais tokens, com isso vai gastar mais dinheiro. E no final vai dar errado. Como resolver isso? Tem 3 formas de você resolver, mas basicamente é separando uma LLM para cada função específica. Vamos ter um agente somente para e-mail, um agente somente para agenda, outro agente somente para planilhas ou banco de dados e assim por diante. O primeiro formato é este aqui. O pessoal dos grupos chamam esse formato de orquestração baseada em lógica condicional ou agente com roteamento explícito. Este agente, ele trabalha, todos que nós vamos trabalhar agora, com um agente orquestrador e no mesmo workflow vamos ter vários subagentes específicos, né? Especialistas em determinada função. No caso, por exemplo, esse agente orquestrador, esse agente principal, vamos chamar ele de agente principal, é mais fácil. Esse agente principal vai ter contato direto com o usuário. O usuário vai fazer o pedido. Eu quero que você leia meu último e-mail. Ele vai pegar essa mensagem, ele vai ler ela e entender. O usuário está falando sobre e-mail. Então, ele vai encaminhar ele vai encaminhar uma mensagem, né, um comando, para uma ramificação aqui no nosso it, que vai encaminhar diretamente por essa linha e-mail, que vai cair diretamente a um subagente específico para controlar, excluir, enviar e-mails. Qual é o benefício disso? Os 2 prompts serão reduzidos, serão muito pequenos e serão mais limpos, mais diretos. Por exemplo, o prompt do agente orquestrador, do agente principal, ele vai ser bem curtinho, bem resumido. E o prompt também do próprio agente de e-mails e dos outros subagentes vai ser um prompt bem curtinho e bem específico. Praticamente muito difícil, se você criar um prompt muito bem elaborado, né, um prompt bem feitinho, de acontecer erro, de acontecer que a LLM alucine. Então, vocês podem ver que eu até liguei aqui no chat, no modelo de chat, aqui embaixo, eu liguei todas em um modelo da OpenAI 4.1 Mini. Aqui você pode trabalhar com uma LLM mais potente
porque ela vai ter que fazer alguns trabalhos mais específicos. E aqui no agente principal, no orquestrador, você pode trabalhar com uma LLM. Opa, deixa eu vir aqui. Com uma LLM mais simples, mais barata, com um custo-benefício melhor, porque a função dela é mais fácil. Quando eu for criar um vídeo mostrando passo a passo desse esquema, eu vou estar mostrando o que usar e aonde, tá? Pode ficar tranquilo. Nos próximos vídeos eu vou fazer para vocês. Vamos focar apenas em como resolver este problema que eu te falei das alucinações e quais opções nós temos. Então, aqui continua para planilha, agenda, buscar no banco de dados, não, buscar na internet. E eu criei um para investimentos, mas ainda não está pronto. Então, vocês podem ver, deixa eu diminuir o zoom aqui, ele tem 4 subagentes trabalhando para ele. Quando este agente não é recomendado, quando o fluxo dos agentes for muito específico, muito longo, por exemplo, digamos que esse agente de agenda, não, vamos ver aqui, esse de investimentos, a cauda dele é muito longa, ele é um fluxo muito complexo, muito grande. Então, recomenda-se que você use ele em um workflow separado. Por quê? Tudo isso aqui está no mesmo workflow, na mesma área de trabalho. Então, se for um workflow muito complexo, muito longo, não dá para poder ficar no mesmo workflow. Então, não vai atender. Aqui é somente com agentes simples e curtos, tá? Se você precisa de algo mais complicado, mais específico e grande e longo, você vai para este aqui, ó. Ele se chama agente orquestrador com subagentes, ou agente executor de workflows, ou agente modular. São 3 nomes que a comunidade costuma usar. Este agente principal, ele vai chamar ferramentas, ele vai chamar outros workflows, ele vai usar este gatilho aqui, ó. Ele vai usar este gatilho aqui, execute workflow, para chamar agentes em workflow separado. Cada aba que eu estou abrindo aqui é um workflow, tá vendo? Este agente, eu preciso ter um agente específico em cada aba de workflow. Então, quando o agente for muito específico, a cauda dele é muito longa, ele é muito trabalhado, muito robusto, e você precisa de ter um agente em cada aba, esta aqui é a melhor opção neste sentido. Você consegue trabalhar com vários agentes ao mesmo tempo, mas em workflows separados, em abas separadas. Para conectá-los, você vai conectar uma tool, que é essa tool aqui, a Call N8N Workflow Tool. Ela vai chamar um novo workflow. Quando você clica nele aqui 2 vezes e vai configurá-lo, aqui em From List, você consegue procurar os workflows por nome, que esteja dentro da sua área de trabalho, da sua conta do N8N configurada. Então, todos os fluxos que você tiver dentro da sua conta N8N, que estiver o agente principal, o orquestrador, você vai conseguir encontrar esse fluxo aqui e vai selecionar. Selecionou ele vai ter somente, como eu já falei, um agente. No caso, por exemplo, esse agente aqui de planilha. Aí ele vai poder fazer a chamada e depois receber a informação tranquilamente. Então, só para ficar mais fácil aqui, para a gente entender até onde nós chegamos. Se você precisa construir agentes, subagentes mais simples, você pode orquestrar eles no próprio fluxo do agente principal, que nem eu mostrei aqui. Deixa eu diminuir aqui. Ele pode ficar assim. É mais fácil você poder trabalhar, tá?
Se você precisa de algo mais robusto, você vai para este outro agente que faz uma chamada de execução em um outro workflow. Aí você vai deixar cada workflow específico para cada agente. Beleza? Mas aqui tem alguns pontos. Você vai precisar ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do N8N para fazer a configuração em cada um. O prompt é tranquilo, bem fácil de fazer, é bem curto, vai evitar erros, evitar alucinações, mas para fazer a conexão, você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Se inscreve no canal, porque em breve eu trarei vídeos mostrando como você vai fazer o passo a passo desse cadastramento. E, por final, mas não menos importante, temos a nova tecnologia aplicada no N8N, que é o MCP. O MCP ele trabalha muito parecido com o executador de workflow, mas, porém, ele possui uma tecnologia inovadora. Ele vai focar em centralizar o agente principal, o orquestrador, em um fluxo, em uma conta do N8N. Você tem duas opções para poder fazer chamadas. Você tem o MCP Server, que vai chamar diretamente ferramentas, como eu fiz com essas três aqui. Você vai ter um link para você conectar. Você vai copiar esse link aqui, selecionar ele, tá vendo? Do MCP gatilho, ele tem um raiozinho aqui mostrando que ele é um gatilho, e você vai conectar aqui na tool do MCP. Então, cada URL vai ser em uma tool diferente. E cada gatilho desse, do MCP, será em um workflow diferente. Ele está aqui junto nesse mesmo workflow, que é só uma demonstração. Beleza? Cada um vai ter que ser em um workflow diferente. E você tem também a opção, além de chamar as ferramentas aqui diretamente, como eu fiz do calendário, planilhas e Gmail, você pode chamar o fluxo também. Essa parte aqui vai praticamente fazer esta função, esta função deste agente orquestrador. Ele vai chamar essa ferramenta aqui, esse gatilho aqui, para executar, por exemplo, esse agente, um agente de planilha. Então, vamos devagar, novamente. O MCP, você consegue fazer a conexão com o gatilho e conectar diretamente com as ferramentas. Você já faz o pedido diretamente com esse agente orquestrador e ele já vai chamar a ferramenta e ela vai ter acesso diretamente a essas ferramentas de e-mail e etc. diretamente no próprio MCP. Eu não recomendo, quando você tiver algo muito complexo e você usar muitas ferramentas, você fazer esse tipo de chamada aqui, que é diretamente com as ferramentas. Eu aconselho você ir para essa opção e fazer uma chamada para um outro agente encaminhar a resposta, para ele fazer todo o trabalho primeiro e mandar a resposta mascada para seu agente principal. Em breve, vou criar e fazer exemplos aqui para nós. Então, pode aguardar aí. Mas calma, ainda não terminou. Uma coisa que deixa o MCP muito especial é que você consegue fazer chamadas para outros fluxos que não estão no seu ecossistema, que não está na sua própria conta do N8N. Como você faz chamadas? Deixa eu mostrar aqui para você. A chamada dele é por URL, é por link. Olha só. Como você vai conectar ele por URL, você consegue conectar ele em outro agente fora da sua conta do N8N. Isso é muito útil para empresas que precisam centralizar o comando, o agente, mas ele pode pegar informações de outras empresas, né? Eu preciso pegar informações de um cliente, do CRM de um cliente meu,
para cair na minha automação e depois eu fazer o trabalho dentro da minha própria empresa. Aí você vai ter que usar o MCP, porque este outro orquestrador que vai usar a janela de workflow, né, vai executar um outro workflow, ele vai conseguir executar somente o workflow que tiver na sua própria conta do N8N. Porque ele não usa links, né, para poder conectar. Ele usa o nome do workflow que está dentro da sua base. Esta base também do workflow pode ser chamado por vários outros agentes, mas tem que ser agentes que estiverem na sua própria base, da sua conta do N8N. Então, isso traz muita economia. Por quê? Eu criei um agente específico, mas ele vai usar uma ferramenta igualzinho que eu já estou usando de um outro workflow. Eu posso aproveitar esse mesmo workflow. É só conectar o agente nele. Eu vou lá no agente, como eu mostrei aqui. Digamos que eu criei outro agente orquestrador com algumas diferenças para atender em outro lugar, por exemplo. Eu vou colocar essa ferramenta aqui para fazer a chamada do workflow e só escolher novamente ela aqui. Então, todo workflow que estiver dentro dessa conta, eu consigo chamar ele com essa ferramenta. Se eu preciso fazer chamadas fora do meu workflow, fora da minha empresa, eu vou usar o MCP. Aí você tem um mundo de possibilidades. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou dúvidas, deixe aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder assim que possível. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, que isso vai me ajudar muito a entender que esse vídeo tem relevância e eu possa trazer mais conteúdos como este. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Valeu!